fantástico, assim. Acho que todo mundo se superou de formas inacreditáveis. Foram gotas de néctar que cada uma das pessoas que veio aqui pôde dar pra gente, assim, coisas que a gente vai levar pra vida inteira, assim. Hoje, eu acho que eu nem precisava falar, porque todo mundo falou um pouquinho do que eu pensei em falar, então eu já podia descer aqui e só agradecer o Rodrigo, que ele é muito louco, porque a importância das escrituras sagradas no dia de hoje, quem é que vai pensar nisso, velho? A galera só usa celular, computador, WhatsApp, Facebook, ninguém lê livro, velho. Qual é a importância da escritura sagrada hoje em dia? A religião afastou a gente das escrituras sagradas. Ninguém lê a Bíblia, ninguém lê nada. E principalmente assim porque eu não gosto das escrituras convencionais, né? Eu gosto das escrituras mais loucas. E aí, acho que todo mundo já ouviu alguma dessas modinhas, né? Modinha de yoga, modinha de ayurveda, modinha de mantra, de vegetarianismo, meditação, Kama Sutra, astrologia. Todo mundo já ouviu falar em alguma dessas pseudociências, né? Porque o que a gente conhece hoje no Ocidente colocou todo esse conhecimento, fizeram um pacote, colocaram numa gaveta e disseram pseudociência. Ninguém leva isso em consideração mais. Mas pouca gente sabe qual é a origem desse conhecimento. E pouca gente sabe qual é a origem do conhecimento que deu origem à tecnologia. E essas escrituras que eu estudo, elas são conhecidas na Índia como as escrituras védicas. Mas não é porque é um livro e esse livro é a Bíblia dos hindus, não. Escrituras védicas, porque Veda significa verdade. E para os hindus, porque hindu também é uma palavra que não é muito usada, hindu é uma palavra genérica que não define nada, define só uma região. Então, para esses povos que vivem nessa região, eles são cientistas, buscadores da verdade. E Veda significa verdade em sânscrito. Toda a minha busca por esse conhecimento, pelo conhecimento da verdade, começou porque eu tive muitas dúvidas. Eu sempre me questionei demais a respeito do que é convencionalmente dito como verdade. Que aí, como o Rodrigo falou, na escola, a gente vai, cada ano, a gente estuda um tipo de disciplina diferente, que no outro ano dizem, mas aquilo que você estudou ano passado mudou, agora é outra coisa. Então quer dizer que aquilo não era verdade. Então as minhas dúvidas me levaram a buscar por conhecimentos e pelas origens desse conhecimento. E foi me colocando em questões cada vez em dúvidas, cada vez mais existenciais, até que eu cheguei a duvidar de mim mesmo, cheguei a duvidar da existência do universo, tudo era um plano mental. E numa sequência muito doida de diversos tipos de eventos diferentes, caiu esse livro na minha mão, Fácil Viagem a Outros Planetas. Cara, existe muito livro doido, existe muita coisa muito doida. Mas esse livro, ele só deve ter uns 50 ou 60 páginas. Eu tive que ler ele umas 40 vezes para entender. É sério, velho. O nome do cara que escreveu esse livro é mais difícil do que Nietzsche, Schopenhauer e Schwarzenegger juntos. Você junta e é mais difícil, velho. Só pelo nome do autor já dá vontade de você dizer, meu irmão, não vou não, ele sai não dá futuro. Quando eu abri o livro, na primeira página ele já começa dando um tapa, ele já começa falando da antimatéria. Primeira página ele já começa explicando que os cientistas descobriram a antimatéria porque ela já estava nos Vedas. E aí ele fala, porque tudo está nos Vedas, todo o conhecimento científico está nos Vedas, tudo que foi descoberto hoje, tudo que a ciência está encontrando e dizendo que é verdade, já estava nos Vedas. E isso é uma coisa bem comum de religião, né? Os religiosos sempre dizem, a minha religião é melhor, a minha religião é mais antiga, e a minha religião é a que fala que tudo é verdade. Mas aí eu fui investigar, né? E aí, investigando, vou descobrir quem é esse coroa que tem esse nome difícil. Aí eu fui lá, vou descobrir o nome inteiro dele. E aí, o nome dele é
Om Vishnupada Paramahansa Parivrajacharya Varya Aristotara Sata Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Cara, não dá, velho. Assim não dá. Assim, não dá, velho. Se o nome da galera é desse tamanho, não dá pra você ir atrás de bibliografia. Você vai só pegar o nome da galera. Só o nome, não dá pra ler o livro. Aí eu comecei a ir atrás dos caras que estudam essa parada e os caras disseram, não, pô, pode chamar ele só de Prabhupada. E tá valendo, chama o cara de Prabhupada, que todo mundo já sabe quem é e tal, e vai dar tudo certo. É sério, pô, o nome do cara é grande. E aí, uma das primeiras coisas que eu comecei a me questionar foi o seguinte: eles diziam que a origem de todas as línguas é o sânscrito. Pô, mas a origem de todas as línguas é o sânscrito. Tem um cara que vive na Austrália, é uma ilha, velho. Como é que alguém foi lá ensinar o cara a falar? Ele aprendeu a falar de alguma maneira. Mas aí eu fui pesquisar. E na pesquisa que eu fiz, eu fui atrás dos linguistas. E os linguistas, eles não concordam que o sânscrito é a língua mais antiga do mundo. Mas todos os linguistas concordam que 70% das línguas faladas no planeta, que são essas verdes, verde clara, verde escura, todas elas derivam do sânscrito, todas elas são conhecidas como línguas indo-europeias. Então, o português, o espanhol, o francês, o alemão, o inglês e todas essas outras línguas europeias, elas têm origem no sânscrito. Eu ainda duvidei, velho. Mesmo esses caras estão viajando. É sério, porque, pô, é muito diferente você pegar alemão e latim, e aí você pega espanhol. Beleza. Todos os linguistas concordam também o que é que caracteriza uma linguagem. Ela possui estrutura gramatical, é que as palavras possuam significado, possuam semântica, possuam sintaxe, possuam concordância e se subdividem prefixos, sufixos. Então eles descobriram, e isso é uma escritura sagrada que se chama Ashtaka e foi escrita por Panini há 2.500 anos. Então, 500 anos antes de Cristo, Panini escreveu uma gramática colocando todas as regras do sânscrito. São 4.000 regras. A gente acha o português difícil porque tem pretérito perfeito, futuro do presente. Sânscrito tem 4.000 regras. Sânscrito é tão complicado que não é uma língua que pode ser falada mais. Ela só está escrita em versos, que são os mantras, e esses versos, de acordo com a ordem como as palavras são colocadas, eles geram significados diferentes. É uma linguagem tão complexa e tão rígida no seu segmento de análise matemática e de lógica para poder chegar no significado, que ela deu origem à linguagem de programação. E a gente só lembra de linguagem de programação quando o Windows dá pau, ou quando você entra no site que dá bugado, aí aparecem essas letrinhas, aí você pensa, pô, mas isso aqui não serve pra nada, velho. Mas para o computador serve. O computador ele só consegue decodificar esse tipo de informação porque ela é lógica. A gente não fala de maneira lógica, a gente fala do jeito que a gente pensa. Mas o jeito que a gente pensa não é lógico, tanto que a gente age de forma ilógica na maioria do tempo. A ideia é que uma outra referência para a linguagem de programação, e depois a gente pode fazer, não vai dar tempo, mas a gente pode entender que a linguagem de programação são aquelas letrinhas verdes que aparecem em Matrix. Acho que todo mundo assistiu Matrix. Eles enxergavam a realidade a partir daquelas letrinhas. A ideia é que a linguagem de programação ela é conhecida cientificamente como BNF. E BNF se chama Backus-Naur Form, porque Backus e Naur são dois caras, eles criaram um formalismo, por isso form, que é o que gera a linguagem de programação. Mas eles mesmos, os programadores, eles consideram a gramática de Panini tão similar à linguagem de programação que BNF também é conhecido como Panini-Backus. Beleza? Então, linguagem, gramática, comunicação, programação BNF, e eu não vou falar PNL e outras ciências, todas elas têm origem no sânscrito. Isso, ele estava certo.
A ideia é que esse mesmo livro, Fácil Viagem a Outros Planetas, ele trata sobre os planetas, as órbitas, os números, o universo, o tempo do universo, o tamanho do universo e números gigantes e astronômicos e concepções que chegam até a ser abstratas. Para hoje, no dia de hoje, a gente não consegue entender. Aí eu pensei, pô, números, matemática, geometria, putz, não, velho. Esse carequinha viajou. Ele se desorientou, ele começou a falar besteira. A ideia é que matemática, geometria, astronomia, que a gente estudou no colégio, tem origem greco-romana. E essa origem greco-romana, ela coloca vários aspectos na vida da gente que continuam acontecendo até hoje. Como assim? A gente entende astrofísica, a gente entende geometria, arquitetura, engenharia, matemática, tudo baseado nesse conhecimento que veio dos greco-romanos. Mas greco-romano, essa letrinha aí, velho. X, I, V, L, D, C, M, e só dá para fazer cálculo de somar, subtrair, multiplicar e dividir. E mesmo assim, não tem lógica, porque você tem que saber fazer o cálculo e a partir do resultado do cálculo você converte e coloca as letrinhas. E aí eu descobri que até o século XII, na Europa, todos os números eram esses algarismos greco-romanos. Até o século XII eram esses números. E todos os cálculos e todas as formas de matemática conhecida na Europa eram baseadas nesses números. Certo? E o litro, o quilo, o metro, o centímetro, quilômetro e todas as unidades internacionais, elas seguem a mesma estrutura com pequenas variações até hoje, desde os gregos e dos romanos. Só que os números que a gente usa são os números indo-arábicos. E quando os números indo-arábicos entraram na Europa, eles substituíram todas as formas de contagem anteriores. E os números indo-arábicos são os que deram origem a todas as fórmulas de cálculo que a gente conhece hoje. Dos logaritmos, das equações, dos PAP, tudo que a gente entende vem dos números indo-arábicos, porque eles revolucionaram as formas de contar, simplesmente porque incluíram o zero. Até esse momento, até o século XII, na Europa eles não tinham conhecimento do zero. E o zero é o que deu a capacidade de fazer cálculos astronômicos. O zero é o que dá a ideia do espaço vazio para ser preenchido. O zero é o que dá o tamanho do número em relação às casas decimais. O zero em sânscrito se chama Sunya. E Sunya é definido também para tratar de um outro assunto que a gente vai falar, mas eu não vou conseguir aprofundar, mas eu vou falar só um pouco, que é sobre Akash. A ideia é trigonometria, equações, geometria, astrofísica, tudo isso veio dos Vedas. Tudo isso tem origem com o conhecimento indiano antigo. E a gente pensa, pô, sabe aqueles númerozinhos que a gente não sabe para que serve, aquelas coisas que a gente aprende em matemática que depois a gente esquece, mas tem coisa que a gente não consegue esquecer porque implantaram no cérebro da gente? O valor de π. O valor de π como 3,1416, no caso π com 4 casas decimais, a primeira vez que ele foi citado e registrado numa escritura foi no Surya Siddhanta, 1500 anos atrás. E nesse mesmo livro ele trata sobre os movimentos planetários. O que é que isso quer dizer? 1500 anos atrás, Aryabhata escreveu um livro em que ele colocava a órbita e a velocidade e o movimento de todos os planetas. 1500 anos atrás, ele não tinha máquina de calcular, ele não tinha telescópio. Ele foi em cima do conhecimento que já era dos indianos e dos Vedas há muito mais de 3.500 anos. Ele registrou esse conhecimento e até hoje os movimentos celestes que estão escritos no Surya Siddhanta têm precisão computacional. Ele estava certo. Alguém lembra dessa equação? Acho que ninguém sabe para que ela serve, mas todo mundo lembra dela. Bhaskara é um indiano também.
Ninguém disse que ele era indiano para a gente quando disseram para a gente decorar essa equação. E essa equação ela foi escrita 1000 anos atrás no livro que se chama Siddhanta Shiromani. Então a gente agora tem a capacidade de entender que os números, a matemática e a astronomia e todas as formas de calcular e todas as possibilidades de desenvolvimento tecnológico derivados dos números e dos cálculos vêm dos Vedas também, certo? Então, nesses 2 pontos, Prabhupada estava certo. Até agora ele não errou. Então, ele começa a tratar sobre temas um pouco mais sutis. Ele começa a falar sobre forças que a gente não consegue compreender diretamente. Ele começa a falar sobre física quântica, teoria das cordas, múltiplos universos, e a gente começa a pensar em ciência. Ciência de uma forma pura, ciência de uma forma abstrata, ciência sem uma concepção pessoal, sem o desejo pessoal de manipular a consciência para um determinado viés de pensamento. O que acontece? Quando a gente pensa nessa concepção abstrata da realidade, a gente vai para os gregos de novo. Os gregos foram os primeiros a colocar a matéria, o conceito de matéria, e se questionar a respeito da matéria. Quando eles se questionaram a respeito da matéria, eles pensaram: todo o universo é feito de uma partículazinha indivisível. E essa partículazinha se junta com outras partículazinhas e elas começam a se diferenciar. E os gregos chamaram essa partícula de átomo. Porque átomo, eles já conheciam o significado da palavra como partícula indivisível. Porque átomo vem de atma. E atma, em sânscrito, significa partícula indivisível. Só que eles cometeram um erro. Os gregos acharam que o átomo era indivisível. Eles acharam que esse é o ponto mínimo da redução da matéria. É o átomo. Só que hoje, com a física quântica, a gente sabe que os gregos estavam errados. Hoje a gente sabe que o átomo ele já se divide em 3 partes e depois ele vai se subdividindo em mais de 16 partes até que chega no bóson de Higgs. Qual a relação entre Einstein, Tesla, Jung e Higgs? Einstein é o Albert Einstein. Tesla, Nikola Tesla. Jung é o psiquiatra, psicanalista que criou uma linha. Jung. E Higgs é o cara do bóson de Higgs. Parece que ele não tem nada a ver, alguns deles viveram em épocas diferentes, mas todos eles tratam sobre um assunto em comum, que é o assunto dessas partículas, esse ponto de energias invisíveis. O que acontece? Teoria da relatividade, telefone celular, inconsciente coletivo e acelerador de partículas. Aí aqui tem as energias invisíveis. Todas as energias da teoria da relatividade, do telefone celular, o inconsciente coletivo e o acelerador de partículas são energias invisíveis. A gente entende que existem 4 elementos materiais: terra, água, fogo e ar. Isso no Ocidente. No Oriente são 8 elementos. Eu não vou falar quais são os 8 elementos, mas o 5º elemento se chama Akash. E Akash é o que dá origem à matéria. Akash é espaço. Para que exista matéria, é necessário que exista espaço para que essa matéria possa existir, para que ela possa se manifestar. É o próprio espaço que dá forma à matéria e que dá energia para que a matéria possa existir. Como? Einstein, na teoria da relatividade, coloca que massa é igual a energia. É igual a mc ao quadrado. Massa, aceleração dos elétrons à velocidade da luz. Nikola Tesla, é legal que vocês façam uma pesquisa sobre ele, no Google vai ter milhares de coisas. Ele é considerado o maior cientista de todos os tempos. E ele teorizou o rádio, o celular, a eletricidade, o controle remoto, o micro-ondas, a energia livre. Ele teorizou diferentes tipos de tecnologias que a gente ainda não conseguiu desenvolver. Ele só teorizou. O Jung
dar o conceito do inconsciente coletivo, mas que também já não era uma novidade para o Jung, porque esse conceito ele vem do mundo das ideias dos gregos. Os gregos já conheciam esse lugar de pura potencialidade. A ideia é que Higgs, ele descobriu a partícula de Deus. E o nome da partícula de Deus se chama bóson de Higgs, certo? Bóson de Higgs. Todas as descobertas científicas levam o nome de quem descobriu. Então, bóson de Higgs, porque Higgs descobriu o bóson. Mas e o que é o bóson? É difícil imaginar o que é o bóson, porque se ele era denominado antes de partícula de Deus, e a única coisa que conseguia provar que ele existia era uma equação que foi desenvolvida por Einstein, esse bóson, ele só conseguiu ser descoberto agora através do acelerador de partículas. Mas a ideia é que toda mecânica quântica, toda concepção da física quântica, ela foi criada, baseada nesse cara aí, ó. Satyendranath Bose. Saiu um filme dele agora há pouco, porque ele é quem fez a equação, junto com Einstein, que dá origem ao bóson. Então, por causa de Satyendranath, o nome bóson de Higgs. O que acontece? Essa concepção chegou na Europa através de vários cientistas. Nessa imagem, essa setinha amarela, ela está na cabeça do Tesla. Esse que está de chapéu preto e bigodinho do lado dele é o Einstein. E essa é a sociedade científica da Europa da época deles. Todos esses aí tiveram aula com o Swami Vivekananda. Swami Vivekananda, ele é um sannyasi, ele é um monge, ele dedicou a vida dele inteira a viajar pelo mundo, principalmente pela Europa e pelos Estados Unidos, falando e pregando sobre a filosofia védica para todas as pessoas que quisessem ouvir. E ele, esse que está olhando aí para cima do lado dele de turbante, o de turbante é o Vivekananda e o que está olhando para cima é o Tesla. Tesla virou um grande amigo do Vivekananda e Vivekananda pôde falar muito para ele sobre o Akash. E Akash, tem vários outros físicos que falam isso, a energia dentro de uma gota, que a gente pode imaginar, dentro de uma gota de espaço, a energia que tem dentro de uma gota de espaço, que a gente considera espaço vazio, daria para ferver todos os oceanos da Terra. Vivekananda falava isso para Tesla. Ele falava que toda a energia necessária para fazer a transformação do universo já está ao acesso da gente, já está ao redor da gente. A gente é feito dessa energia e a gente usa essa energia para transformar a realidade da gente o tempo todo. E a própria realidade que está ao redor da gente, ela é feita dessa manifestação energética da consciência. Então, a ideia é que Vivekananda, ele estava falando sobre o objetivo dos Vedas para os cientistas. Ele levou o conhecimento védico para os cientistas para despertar a consciência deles. Porque o objetivo dos Vedas é remover a ignorância com conhecimento transcendental. E numa outra aula, a gente chegou na concepção mais acertada do que é trans. Trans é o que vai além. Trans é aquilo que transcende, ele vai além, ele salta ontologicamente de uma escala de realidade para um outro plano, onde aquelas outras concepções elas se tornam temporárias. Então Vivekananda estava falando sobre o plano da pura potencialidade, onde a gente pode manifestar qualquer coisa através da intenção e do nosso propósito. O conhecimento científico dos dias de hoje levou a gente para essas ferramentas de comunicação que a gente está totalmente escravos dela, televisão, internet, jornais, todos esses meios de comunicação e até a própria forma como a gente se coloca na sociedade. A gente tem a tecnologia, a informação, a internet, a TV e a gente vive como moscas.
A gente se apropria desses meios de comunicação e a gente tem a natureza interna de uma mosca. Porque se você perceber uma mosca, ela só vai onde tem degradação. Ela só vai onde tem podridão. A mosca só vai onde não presta. E ela vai lá e ela deixa pior ainda. Ela não melhora não. Ela vai lá e ela deixa lá a paradinha dela para se multiplicar e virar uma doideira, velho. A gente é assim. A gente vai para a internet para ver desgraça. A gente liga a televisão para ver desgraça. Novela boa, né? Novela onde só tem quem não presta. E a gente vive essa realidade. Mas os Vedas colocam a realidade de uma forma completamente diferente. Eles colocam a gente dentro de uma perspectiva onde a natureza que a gente tem que desenvolver é uma natureza das abelhas. Porque as abelhas, elas só vão onde tem néctar. As abelhas, elas não conseguem encontrar nada que não seja néctar. Elas pegam as gotas de néctar, elas pegam aquilo que realmente é bom para elas e para a colmeia, para elas e para toda a comunidade das abelhas, elas levam aquilo para dentro da colmeia, elas repartem aquilo, e para a abelha não tem outro país, não tem inimigo. Para a abelha todos são irmãos. Para a abelha, elas dividem tudo que elas conseguem igualmente com todas elas, e esse conhecimento, essa atitude, essa natureza interna, ela gera abundância, ela gera autoconhecimento, ela gera transformação. E o que a gente tem que entender com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente não precisa mais viver como moscas, a gente pode viver como abelhas. E a gente tem que aprender a encontrar néctar em todas as pessoas e repartir esse néctar. Assim como hoje a gente teve a oportunidade de pegar todas essas gotas de néctar de cada uma das pessoas que veio aqui e falou, o dever da gente é levar esse néctar de volta para casa, repartir com quem está próximo da gente, tornar esse conhecimento abundante, porque cada vez que a gente recebe alguma coisa e a gente transmite, a gente multiplica esse conhecimento. E em um determinado momento isso vai se tornar tão grande que vai alcançar todas as pessoas. E esse é o significado do verdadeiro amor. Porque quando você entende que você não consegue dar amor para o seu inimigo, mas você dá amor para quem está perto de você, num determinado momento, aquela outra pessoa que você não pôde dar amor, ela vai receber amor também. Então a ideia é que a gente desenvolva a natureza das abelhas, para que nesse mundo a gente possa todos viver dentro do espírito da colmeia e repartir todo esse néctar e todo esse conhecimento e toda a misericórdia que desce do plano transcendental, que chegou até a gente através do sacrifício de tantos mestres. Então, eu acho que hoje é uma grande oportunidade de a gente poder refletir sobre qual é a verdadeira natureza interna da gente, qual é a posição que a gente vai tomar no mundo e o que é que a gente realmente vai decidir transformar. Porque a transformação ela começa internamente. Se a gente se modifica internamente, toda a realidade externa se modifica e a partir dessa transformação, todo o universo se transforma. Então, a gente tem que parar de julgar, a gente tem que parar de apontar o defeito dos outros e a gente tem que alcançar onde está o néctar dentro do coração de cada um. E espero que alguma coisa doce tenha saído da minha boca.